Muito boa tarde. Hoje, mais um episódio do Meu Amigo Corretor de Imóveis, nosso podcast voltado aí à área imobiliária, e sempre com um convidado especial, e hoje não poderia ser diferente. Hoje eu estou com uma lenda aqui das placas na cidade. É, Com certeza você já viu uma placa dele, talvez você nunca tenha visto ele. Eu converso muito com ele pelo WhatsApp, pelas redes sociais, mas pessoalmente confesso que é a primeira vez. E hoje vamos contar um pouquinho mais sobre a vida aí do Carlos Soares, que veio aí nos prestigiar hoje para contar um pouco de história. Bem-vindo. obrigado pelo convite. Puxa vida, a gente já conhecia você como investidor e já há muito tempo Há atrás, né? muito tempo, né? Uma boa tarde a todos. Não sei que horas o pessoal está vendo esse vídeo, mas o bom da internet é isso, né? Que é assíncrono, né? Cada um vê no seu É tempo, né? isso que derrubou a TV aberta, né? É, cada um acaba vendo no seu tempo. Isso Eu que... tenho 53 anos e em 1995, eu não me lembro a idade que eu estava, tinha 20 e poucos anos, o Bill Gates lançou um livro. Em 1995, a Microsoft era a, seria a Apple hoje um exemplo, né? O que mais? Ela estava lançando o Windows 95, 95. então a Apple estava quase à falência. O Jobs estava fora. Eu sou um fã tanto dos dois. E o Bill Gates lançou um livro chamado A Estrada do Futuro. Em inglês chama The Way Ahead. E esse livro, ele fazia previsões de tudo que poderia acontecer no ano 2000, ano 2000. E um dos casos falaria isso, que nós teríamos uma televisão como se fosse um quadro, pendurado na parede, né? Que era uma das previsões. E também que você ia assistir seus programas sem estar conectado no tempo real, né? Você ia assistir quando você quisesse, e, né? Essas coisas assim. Então, quem ali já começou a visualizar, né, Netflix, todas essas empresas, e o engraçado é que muitas das previsões dele, ele mesmo não colocou para ele. Você vê que o Jobs, ele deve ter lido o livro, né? Então, às vezes, é que nem fala, uma ideia, às vezes germina melhor numa mente de um outro, ela nasce em você, mas vai germinar melhor na mente de outra pessoa, É isso. né? Acho que o grande barato da internet é justamente isso, é você poder ter o consumo do conteúdo que te interessa no momento que te interessa. De repente, eu sou muito de consumir à noite. Então, às vezes, eu chego em casa, janto com a família, converso um pouquinho ali e eu tenho o meu momento de relaxar a cabeça. Eu pego lá meus vídeos aleatórios. Quer dizer, é só vídeo de imóvel que você vê? Não. Pega o vídeo aleatório. Um vídeo de coisa engraçada, às vezes eu dou risada sozinho vendo meus vídeos, e é o momento que eu tenho para desestressar. Raramente eu ligo TV mesmo, principalmente TV aberta, é raro eu assistir alguma coisa. Tanto que na Copa do Mundo agora, que acabou recentemente, eu tive que ressintonizar minha TV, porque nem sintonizar estava mais. Pra você ter uma ideia de como eu vejo, né? Meu consumo de conteúdo aberto, eu acho que zerou. E eu sou ainda dinossauro, eu sou da época de, de, de novela, Jornal Nacional, A tudo nossa acompanhado. idade, dos anos 70, né? Quem nasceu nos 70, até quem nasceu também nos 80, assim, nos 80, é uma geração muito especial, porque é uma geração que nasceu no análogo, né? E se adaptou ao digital. A diferença da geração Z, que seria a geração Z, parece que é os que nasceram de 2000 até agora, um negócio assim. A geração Z, ela tem problemas graves de relacionamento, de adaptação de muitas coisas, coisa que a nossa geração, que eu acho que é a X, se eu não me lembro, agora eu não tenho, nos anos 70, foi muito adaptável. Você tem uma ideia, eu mandava em 94, eu mandava telegrama para conversar com uma pessoa que morava longe. Agora explica para a geração Z o que é o Telegrama. Aproveita e explica. Telegrama seria, por exemplo, um SMS ou uma mensagem de WhatsApp que você ia num correio, numa agência de correio, e falava assim: por favor, me ligue quando possível.
preciso falar com você, ou te amo, estou com saudade. É, tudo aquilo que tinha que ser mais urgente que a carta levava dias para chegar, né? Então o telegrama ele chegava no mesmo dia, mas aí ia de uma agência para outra e um carteiro ia entregar ali. Você pagava um valor bem mais alto. Não, o telegrama tinha Seria, telegrama pré-pago. seria o que tinha de mais rápido naquele momento de comunicação. E Sim, ainda sim, assim sim. levava horas, né? Levava. Por exemplo, você não tinha como dar uma mensagem urgente. Aí você fala, mas não tinha o telefone? Tinha. Mas ele está falando de uma época que a linha do telefone, pra você ter uma ideia, declarava uma linha de telefone no imposto de renda. É impensável, né? Hoje, né? Tinha uma empresa chamada aqui em Santos, um exemplo, Graça Telefones, que ela tinha várias linhas de telefones e alugava para as pessoas, né, para as empresas. Você abriu uma empresa, Márcio Salles aqui, imobiliária, né, tudo, que preciso de uma linha de telefone. Você ia comprar, que seria uma fortuna, ou alugar. Eu trabalhei no Banco Itaú de 91 a 96. Eu peguei a virada do banco do Real, de que fechou a agência, entrou o Real, peguei todo esse período bem interessante da economia, né? Então, Foi em 94, não foi que o foi real entrou? 94, se não me engano, foi em Era julho. o RV, né? Era a unidade de valor, né? Unidade real de valor. Isso. E aí depois O converteu. RV ficou, acho que 6 meses. E diz que o certo seria ficar mais tempo o RV, o brasileiro poder se adaptar, que nós brasileiros, nós não tínhamos memória de valor. Você ia comprar um café, meio quilo de café no mercado de manhã, o café custava R$ 25, um exemplo. À tarde ele já estava 30. É, Era incrível. Na maquininha lá do fiscal do Sarney, né? A gente pegou tudo isso, eu lembro disso. né? Às vezes eu fico chocado que às vezes por eu não ter tido filhos, eu não tenho, assim, quando você tem filhos, você tem uma responsabilidade muito maior, né? Você agrega, você tem que, né? Não que eu não tenha responsabilidade, lógico que eu tenho, mas eu digo assim, não sinto muito peso da idade, às vezes. Às vezes eu me sinto que eu tenho uns 40 anos na mente, sabe? E não Uhum. é, a gente não tem isso, né? Lógico, a gente não tem. Mas quem tem filhos, realmente, ele tem um amadurecimento muito maior. Mas o que acontece é isso. Quando você está não tinha a unidade, era Cruzeiro Real, acho. Era Alguma, Cruzeiro, acho que era o Cruzado, Cruzeiro, enfim. Troca de moeda a todo momento, né? levando, levando para o nosso mercado, nós vivíamos igual a Argentina vive hoje. Se falava em dólar. As filas na casa de câmbio davam voltas. Comprar um imóvel era US$ 100.000. Quanto custa? US$ 50.000. Se você pegar, buscar, até nos jornais da Tribuna, na época dos classificados, você deve achar alguma coisa anunciada em dólar. Ah, tinha. Eu lembro que um chefe meu, inclusive, fez um financiamento de um carro que a base da parcela era o dólar. Então era muito comum, nossa base de cálculo, como a nossa moeda era muito frágil, ser tudo lastreado em dólar. Mas eu digo assim, é lógico que a moeda oficial era o Cruzeiro Real, não sei o quê. Só que nem hoje na Argentina, é o peso. Só que você pega na Argentina, se você entrar numa imobiliária na Argentina, você vai ver tudo em dólar. Não tem nada em peso argentino, nada. Mesmo com esse negócio do Milei, que valorizou o peso deles, é tudo em dólar. Eles acham uma coisa, o brasileiro só fala em real. Você chega aqui com US$ 100 e tenta comprar alguma coisa na rua, para você ver a dificuldade que você vai ter. Eles não acreditam nisso. É. Eles ficam besta. Que a gente conseguiu, em 94 para cá, não sei quantos anos nós temos de real, agora tem que ver. Agora mas nós conseguimos, mesmo com a inflação, né? Que R$ 100 não compra o que comprava antes. Também, em É. 94, o salário mínimo quanto era? R$ 69, quando Lembro disso. começou o real. É. R$ 69. Só para título de esclarecimento, essa URV na época, nós tínhamos uma moeda que não me lembro, aliás, se você lembrar, coloca nos comentários aqui, mas eu não sei se era cruzeiro, se era cruzado, a moeda trocava muito. Mas vamos supor que seja cruzeiro, tá? Na transição do cruzeiro para o real, que era a moeda definitiva
nós tivemos essa unidade, como é que é o nome da unidade? Unidade real de Real de valor. Valor, é o URV. Que todo dia você convertia. Então, ela ficava um período, ela era para ficar um período para nós nos adaptarmos ao valor. E, pasmem, ele foi equiparado ao dólar. Então, por um tempo, talvez alguns meses ou um ano, ficou ali meio que um para um. Então, R$ 1 valia $1. E chegou a valer menos. Você lembra? $1, você compra, acho que Não, 90, mas isso 90 e é poucos depois. centavos. Isso depois. Depois da Porque a conversão. URV, ela tinha um fator. Um fator é aquele que você, quando vai na HP12C, é 0, tá, 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 tá. Aquele número você pega o valor e multiplica por aquele fator. E é aquele fator que vai dar um valor certo. E aquele fator, ele era atualizado todo dia, de acordo com a inflação. Então, na loja, você não comprava mais em Cruzeiro Real. Anunciava esse copo, ó, custa 1 RV, ou meio RV. Tá? Aí, então a pessoa, o RV, que aí o RV seria o real, ele ia virar o real. Então, quanto custa isso aqui? Ah, 1 RV, uma coisa Sim, mas é. muito esquisita, né? Pô, 1 RV, aí você pegava lá a calculadora, multiplicava o Cruzeiro Real pelo RV, e aí ia dar o valor que você ia pagar. Mas tudo isso para quê? Para a pessoa se adaptar, né? Porque todos os planos anteriores, congelamento, confisco, tudo isso na faculdade, na professor de economia, a gente estudou isso, tudo isso não ia dar certo. Tinha que ter uma coisa que a pessoa ia suavemente, sem choque no mercado, para não haver escassez, porque congelamento, essas coisas, não adianta. O que manda no mercado é a lei da oferta e procura. Acabou. E o congelamento, para quem não participou, o que que era mesmo? O congelamento Do preço, que o governo congelava no intuito de tentar controlar a inflação, né? é, E para quem não viveu essa época, o que nós estamos falando aqui é que o governo ele ia no mercado, por exemplo, e falou, olha, o preço desse saco de arroz ele vai ser congelado aqui a R$ 10. E o mercado não podia aumentar isso, aí né? sumia. O produtor parava de vender, simplesmente. Cheguei a Uma pegar interferência direta, né? carne, sumiu, boi sumiu do pasto. Se você pegar na história isso recente, você vai ver. Não tinha carne para comprar. Ou seja, em tudo isso para mostrar que a nossa geração ela passou por todas essas transformações, viveu analógico, viveu digital, A gente teve entrou nesse influência, papo por causa disso. e hoje estamos aqui numa era digital. É que o teu filho, o seu sobrinho, filho, assim, alguém que tenha, por exemplo, 15 a 18 anos hoje, não tem a noção de como era viver numa época que você, computador a gente só via nos bancos. Eu, quando entrei no Banco Itaú, em 91, né, Uhum. ainda entrei em dezembro de 91 no Itaú, que eu saí de office boy de uma grande construtora de Santos, que, aliás, foi ali que eu tive meus primeiros, além dos meus parentes, que são corretores de imóveis, foram. O primeiro contato foi a Vertes. Olha só, Trabalhei na Vertes Construções Civis, que o seu diretor, presidente, até não, eu acredito que ele esteja vivo, que é um senhor maravilhoso, seu Modesto Quintas Vila Nova. Que homem incrível, que empresário. É um senhor discreto, que construiu vários edifícios aqui em Santos, tudo com nome de. Se você ver uns prédios da Vertes, é tudo com nome de árvore brasileira. Cabreúva Jatobá, né? tem vários. Paineira e Manacá. Painéis Manacá. Alguns, o Orleans e Bragança, que ele saiu um pouco, mas ficou, Uhum. né? Nossa Senhora, ele tratava o office boy, que era eu no caso, de uma forma, da mesma forma que o contador, não sei o quê, nas festas do Parque Balneário Hotel, na cobertura. É incrível, era uma cultura maravilhosa. Então, se eu contar, a princípio, fora as parentes, que você já comentou comigo aqui, que são, né, corretores, foram corretores, Então, eu, o seu início mesmo, você foi trabalhar com office boy na Verts. tá, com 15 anos de idade, de 15 ou 16. E É, a partir dali, quando que você comecei no Parque Balneário Hotel efetivamente, trabalhando. tá, quando que você começou efetivamente a atuar diretamente como corretor? Há um longo tempo depois. Porque isso foi com 15 anos. Pra
você ter uma ideia, eu levava os contratos, as coisas, tudo, para o Claudio Donê, eu como office boy. Uhum. Eu ia na prefeitura levar as coisas da Vex, quando começaram a reconstruir naquele terreno do Canal 3 com a Guedes Coelho, o Paineiras, até o Paineira e Maracá. Paineira Manacá. Isso. Começou Meu tudo. primeiro apartamento, viu? Morei lá. Ah, morou lá, O primeiro ótimo. apartamento que eu comprei foi no Paineira Manacá. Quando eu casei, comprei lá. E eu tenho um carinho especial por esse prédio. É um prédio que eu passo em frente sempre. E eu já conversei com minha esposa, inclusive, o dia que sobrar uma graninha, eu tenho o sonho ainda de ter de volta um apartamento lá. Fui síndico desse prédio, viu? Fui síndico lá. Eu não sei se o Paineiras é o da frente do. É o de Da frente. frente do colégio. Tem um, É tem um Guedes que Coelho é. Tem 96. um que é lateral e outro que é frente ao canal 3, né? É que o lateral ali é outro condomínio. O de esquina mesmo é outro condomínio. Não, mas é da Vets. Sim, é da Verti, Eles foram construídos ao mesmo tempo. mas Não, é é o outro outro. condomínio. O Paineiras Manacá ele tem duas torres. Tem, inclusive, assim, eu soube que era da Verti, né, quando eu fui comprar. Unidade, tinha piscina, academia, sauna, garagem demarcada para um dormitório, a garagem já era demarcada. Então, E tinha por que a Vets? e dois dormitórios. A varandinha dele é uma gracinha. Então, De um dormitório, a varanda mó é bonitinha. que a Vets, ela é uma construtora de alto padrão, né? Sempre foi uma construtora de alto padrão. E ali o seu Modesto quis fazer um projeto já para uma classe média, algo médio padrão, né? E foi um sucesso. Naquela época, hoje, não tinha essas coisas de varanda, porque a mentalidade dos construtores aqui não tinha varanda. Não, não tinha. E ele fez, né? E é um erro você morar numa cidade quente, como Santos, tropical, e você não ter varanda. Você vai em Buenos Aires, os prédios de 60, 70 anos, todos eles têm varanda. E olha, assim, que foi uma época muito boa, assim, eu comprei esse apartamento lá, é, a varandinha deles, não estamos falando de uma varandinha na época que não existia varanda gourmet, não tinha nada disso, mas era uma varandinha que cabia ali, uma mesinha, duas cadeiras, bem Uma confortável, rede, uma rede, exato, já vinha com ponto de rede, assim, um apartamento que nós vivemos piso em pé, piso em pé, boa, na bem sala, lembrado, na sala, bem lembrado, isso piso em mesmo. pé. Os apartamentos laterais e os do meio da piscina, tudo de um dormitório, e os de frente para a rua e os de fundo, todos de dois dormitórios. É. Comecei com um, tive quatro apartamentos ali. Comecei com um dormitório, fui trocando, fui subindo. Eu terminei, se eu não me engano, na unidade 61. Aliás, uma coisa que eu gosto muito de interessante é ler matrícula. Ler matrícula é uma biografia ali da. De repente você está vendo olha, quem já foi proprietário, fulano de tal, aqui e tal, né? A gente que é do mercado conhece algumas pessoas, né? Você ainda fala, ó, peraí, esse cara aqui eu conheço, né? Já Eu foi. acho que também eu tenho um amigo que é corretor, colega assim, que eu tive no Rio e onde eu vou, eu entro em imobiliária. Qualquer lugar que eu for viajar, eu entro em imobiliária e me apresento. Pego o meu cartão, seja o idioma que for. Apesar que eu não fui em tanto lugar assim, só conheço os Estados Unidos, a Itália e Buenos Aires um pouco, tal. Mas aonde eu vou, eu pego, tudo bem, sou corretor em Santos, São Paulo, no Brasil, tal, e vou. Então eu tenho amigos em Balneário Camboriú, tenho um grande amigo em Itajaí que vende bem lá tudo, o Rafael. Então eu sempre quando vou visitar, a gente corre e eu vejo aqueles preços daquelas coisas, eu falei, Surreal, né? pô, pelo amor de Deus, sala livre em Balneário Camboriú, 2 milhões, 1 milhão, Surreal, surreal. uma coisa. Aí você chega aqui e fala, tá barato. Você vê um salário livre aqui por 800, 700 mil desses novos, tá barato. Não, ali, o preço ali daquela região é uma coisa assustadora. É, Estão pagando, é aquilo que você mencionou há um tempo atrás, agora há uns minutos atrás. É a lei da oferta e da procura. mas já está mudando, né? Tá, Se você olhar eu não bem, acompanho bem lá, eu o sei. mercado já está lá, já arrefeceu, sabe? Já está começando a dar umas quedas, o preço reduzir. Aquela construtora lá é bem forte, né? Tem uma construtora FG, FG? FG. Eu tive lá, nossa, assustador. Todos os prédios, Eu não sei praticamente se é essa que todos tem, eles são tem novos lá. participação do Luciano Hang, que é um grande empresário. Tá? Não sei se Que tem. Itajaí, gente, o Balneário Camboriú, o pessoal pega, fala do bairro brasileiro, né? Mas é a orla. Santos, na minha opinião,
Santos dá de 10 em Balneário Camboriú. Você fala, por quê? Não temos aqueles prédios lá, porque lá Plano o diretor? plano diretor permite o cara fazer, o céu é o limite, né? Ah, já vi isso Sena Tower agora, né? O Senatal é que vai construir lá, uma coisa altíssima, né? Então o plano diretor permite. Em compensação, você tem aquele negócio da sombra, mesmo com a praia largada, você tem o problema da sombra. E outra coisa, você pega, você teve lá, anda 3, 4, 2, 3 quadras para dentro e já muda a cidade, não tem nada. Se eu te falar que ali é Balneário Camboriú, você não vai acreditar. Aí já vem aquelas casinhas, os predinhos, tal, uma coisa. Seria bem, eu acho que lá é bem parecido com o que tem na Praia Grande. Na Praia Grande você tem aqueles edifícios na praia, tudo, só que para dentro já não. É outro mundo, né? É um outro mundo, uma coisa mais cidade interior, tá? Porque a Praia Grande está crescendo belíssimo, tá uma maravilha. Só que Santos não. Santos nós temos uns belos edifícios aqui, só que nós estamos aqui a quanta a distância da praia? Uma boa distância, Sim, né? Nós estamos no meio, entre o é. porto e a praia. E você tem toda a gama de comércio, de estrutura, tudo, né? Então, os bairros aqui em Santos, eles têm vida própria. Cada um tem. Você não precisa se deslocar, às vezes, do teu bairro para ir em um outro lugar para comprar só alguma coisinha, não. Você tem tudo. Aqui, escola, tal, né? Ó, de shopping. Cada bairro aqui em Santos ele é bem estruturado, né? Você É que tem, Santos também é muito é compacto, irmão. compactado ali, você tem muita coisa próxima, né? E é uma ilha, por isso que é caro, né? Todo mundo quer vir morar em Santos. Você quer trabalhar em Santos, morar em Santos, no Porto, tal, né? Voltando então um pouquinho da apresentação, Vai coisa que eu costumo devagar demais. Eu começo a. ó, é uma dúvida que eu tenho, e essa é uma pergunta que eu vou te fazer, porque minha esposa falou, ele vai estar lá? Eu falei, vai. Pergunta para ele então. É a pergunta das placas. Como é que Olha, surgiu? não, como que surgiu assim? É impossível você passar pela cidade, é impossível, e não ver placa dele. Você vê placa dele do quanto é lado. E a gente, assim, na realidade dos pobres mortais, aqui, que nem nós, né? É difícil você convencer o proprietário de deixar uma placa lá. Ah, cara, agora eu quero tomar uma aula aqui de como é que se faz. Como é que surgiu a ideia das placas, que é uma marca, acho que ficou bem forte na cidade com a tua presença com as placas, e qual que é o seu argumento de convencimento ali do proprietário de deixar essas placas? Eu que eu te falei, eu comecei em 2000. Você perguntou como é que eu comecei, né? Hum? Eu comecei em 4 de julho de 2009. Foi a minha independência. Foi quando 4 de julho. que eu comecei. Fazendo uma menção ali à independência do E Egito. na realidade nem foi planejado. Foi que o Adelcinho da Adelci Imóveis, Uhum. conhece ali no Imbaré, Sim. do lado da igreja? Tava o seu Adelso vivo lá, tudo. E eu cheguei, eu trabalhava na BV Financeira, no Banco Votorantim. Aí, em 2008, em março, fui dispensado. Teve corte lá, já estava sentindo o negócio do subprime, da crise do subprime nos Estados Unidos, e fui dispensado. Nunca tinha sido mandado embora de nenhum emprego da minha vida. Eu sempre saí para ir no melhor, tal. E eu fiquei meio, porque eu ia casar em julho. Hum. Aí falei, e agora? Aí comecei a trabalhar em outra empresa, mas a estrutura que eu tinha e as empresas, os bancos grandes não estavam mais contratando. Eu fui trabalhar com a Omni, financeira, Daicoval, Uhum. tudo agentes de crédito, né? E eu falei, meu Deus, isso era um pesadelo, cara, porque eu tinha carro da empresa, eu tinha um bom salário, tinha tudo. Só que isso me impedia de eu ser corretor. Toda essa gaiola de ouro que eu tinha me impedia de eu dar o passo para ser corretor, porque eu já queria ser corretor há tempos, porque eu tinha um primo chamado, que ele é um grande corretor aqui em Santos, hoje ele é dono de uma imobiliária, o Marcelo Cortegiano, da Cortegiano Imóveis, Conheço, conhece? conheço. Aliás, esse Cortegiano Imóveis o primo sabe que eu, é cria minha, o Coliseu lá é cria minha, que eu era, a gente fazia o marketing lá quando ele começou, ele trabalhava no Grilo Imóveis, na Oswaldo Cruz, era o seu, acho que era Oswaldo Grilo, Grilo Imóveis com 2 L's que tinha. E eu ia lá, sempre parava lá, tomava café e ficava vendo eles trabalharem e tudo, né? Esse meu primo trabalhou antes no Lincoln Feliciano,
Aí pegou. E ele também veio de indústria, ele era vendedor da White Martins e foi trabalhar ali. Aí a gente sentava ali para tomar uma cerveja no final do dia, na Álvaro Alvim ali, esqueci, o bar do Jorge. Aí ele chegava para mim e falava, primo, eu não quero botar coisa na tua cabeça, mas olha só, recebi uma comissão, não sei o quê. Aí eu falava, ai, Marcelo, eu não posso largar tudo. Não, porque nessa época eu já estava trabalhando, eu já casei e tudo. Isso seria 2014, 2015, sabe? Mito, mito. Desculpa, nosso tempo passa. Isso era eu fui sair da BB em 2008. Isso era 2005, 2006. Entendeu? Eu já trabalhava. Sim. Aí me mandaram embora e eu peguei, comecei, estava distribuindo o currículo. Aí um dia, no final de junho, aquela frente fria de Santos, sabe aquela chuvinha, aquele frio desanimador. Fui, tinha feito uma entrevista, não deu em nada. Peguei meu carrinho, que eu tinha um Peugeotzinho velho, falei, vou pra casa. Eu morava aqui no Jaú. Aí eu vim pela praia. Quando eu tô ali em frente ao CPE ali, né? A igreja do Sim. Imbaré, eu vi a imobiliária do seu Adelso lá, vi um movimento lá, eu falei, vem um negócio assim, vai lá tomar um café, vem, você sabe, vem Uhum. mesmo. Aí eu parei, atravessei, eu já te conhecia o seu Adelso, que meu primo tinha me apresentado uma vez, tá? Aí eu cheguei, seu Adelso, tudo bem? O seu Adelso vendia para o meu bisavô, que era o Vicente Cortegiano, vendia né, na época. Uns gostavam dele, outros não. Eu adorava o seu Adelso. Aí, seu Adelso, são de corretor? Ele tinha 4 mesas assim, ainda tem na imobiliária dele aqui, né? Sim. Ele falou, ó, tá faltando um aí nessa mesa. Falei, pô, então, fala com meu filho Adelcinho. Aí o Adelcinho tava passando um fax lá no mezanino, mandando os anúncios para a tribuna por fax. Nossa. Mandando lá, eu acho que era para a tribuna. Que o dele ele mandava direto, que ele anunciava bastante, né? Eu não, eu ia no balcão. Aí, você tem Cresce? Falei, não tem. Falei, então você tem que pelo menos se matricular no Cresce. Eu queria abordar isso com você agora no próximo tópico, agora, desse negócio hoje, como está o Cresce. Vamos lá. Daqui a pouco. Ele chegou, falei, tá, então você vai, fui no Hebraia, ali na Ana Costa, me matriculei, tal, para começar e estar como estagiário. E fui lá, Adelcinho, já estou matriculado, então pode começar. Eu acho que dia 4 de julho, na época, não sei se era segunda-feira, não sei o que, eu comecei. E o corretor, quando você começa, apesar de já ter acompanhado meu primo, eu tenho outro primo também que é um grande corretor chamado Ricardo Sintra, né, Ricardo Imóveis, José Ricardo Sintra, o pai dele foi da Rubio, o Weimar, tio Weimar. Nossa, vendia, tem prédio lá esqueci o nome daquela rua lá que sai no Orquidário, aquela avenida, Hum, que tem o canalzinho. Barão de Penedo. Então, na Rubio, de construtor ali, ele vendia quase tudo de plantonista ali naquela época, nos anos 80. Nossa, é um ótimo corretor de imóveis. Então já vinha, né? Minha mãe foi corretora da Arena. Minha mãe, meu primo, de primo da minha mãe, que é o Vicente Cortejano Neto, corretor da Arena. A Arena era uma grande imobiliária e construtora aqui em Santos. Isso nos anos 60, 70. Então já vinha. Aí eu cheguei e comecei a trabalhar com o Adelcinho, eu que sou Adelson. E o meu primo cortegiano estava trabalhando sozinho já na época. Tudo bem. Aí, quando você começa, não sei como é que foi você a primeira vez, né? Primeira vez. Você vê o cliente, você fica uma mistura de agonia com ansiedade de fazer a primeira venda. Então você fala, será que é agora o cara vai? E foi uma coisa muito engraçada. Teve uma venda que eu fiz. O primeiro apartamento que eu vendi foi na Floriano Peixoto, ali na Pompeia, perto onde eu moro, ali, de um dormitório. Mas teve essa foi demais, uma senhorinha que estava saindo de São Bernardo para vir morar em Santos, perto da irmã. Vendi um apartamento térreo para ela na Vidal Sion, acho que foi na Vidal Sion, na altura do hospital, Hospital Casa de Saúde.
Ela, não sei se eu compro aqui, que eu estou vendo um outro, é que eu tenho que trazer a minha mudança. Eu falei, eu arrumo uma mudança para a senhora, eu ajudo a senhora na mudança, tal, não sei o quê, tal, tal, tal. Ah, ajuda mesmo, filho? Ajudo. Tá bom, vai. Cara, no sábado eu fui, arrumei o caminhão, que eu já financiava caminhões na BV, então eu tinha um monte de. Até tem o pessoal do Canal 6 ali que faz carreto, né? Subimos para a serra e acho que ajudando a mulher a carregar. Imagina, olha isso, cara. Trazer para poder ter feito a venda, né? Ué, a vida do corretor não é fácil? É, porque eu queria vender, sabe? Eu estava numa. E é verdade, o Steve Jobs, ele fala aquele stay hungry, stay foolish, né? Continue faminto, continue focado naquilo. O foolish agora não me vem a. Mas seja um tolo, assim, mas focado, né? Você fica ali, você não, você quer vender, né? Se não for nada ilegal, nada Sim, ilícito, sim. você vai. Puta, a mulher carregando a tarde toda o caminhão. Ou seja, vendeu, ajudou na mudança e, Fiquei amigo dela, e ia pagou. tomar café com ela lá no prédio. Acabei vendendo outros no prédio porque fiquei conhecido, sabe, uma senhorinha. E eu tenho muito disso. Tem gente que fala, não, o corretor não pode ter amigo. Faço amigos, assim, de clientes. Não, mas tem, acho que é natural da nossa profissão, a gente acaba fazendo os amigos. Não amigo assim, como o amigo íntimo, assim, mas um amigo de chegar e às vezes tomar uma cerveja, me encontrar, bater um papo. De não ser apenas uma relação Não, comercial. é tipo assim, acabou, acabou. Porque pelo contrário, aquele cliente vai te trazer outros clientes. Sim, sim. Voltando à placa. Você não explicou a placa. Caraca, só. Ó, gente, a placa foi o seguinte. Eu tava, eu, quando eu fui trabalhar como corretor, depois que eu saí, trabalhei com meu primo, fiquei um tempo para aprender o beabá, porque eu queria aprender não só mostrar o imóvel, eu queria aprender todas as fases. Porque mostrar, captar e mostrar é o mais fácil de tudo. O negócio vai ficar mais complicado na documentação, na entrega das chaves. Entrega das chaves dá muito problema, prazo, quando vai sair, principalmente quando o cliente ele está comprando um outro. Porque imagina, quem comprou já precisa mudar, porque já vendeu muitas vezes. E quem também está saindo, vendeu ali, está comprando outro também. Então sabe, tem que ser uma coisa, uma sincronicidade e às vezes dá problema. Então você tem que estar tudo certinho, né? Tudo bem amarrado no contrato, Coordenar isso é bem complicado. multas, pagamento, né? Tudo bem. E eu queria saber tudo isso. E um dos grandes professores que eu tive, o Antônio Carlos Rolo, do oitavo cartório, que você deve conhecer, que ele é Sim, conheço, famoso, conheço. o Rolo com dois L's, ali, Rolo, né? Rolo com dois L's. O mestre, todos os escreventes, eu tenho o Luiz Borges do cartório, o seu Messias que faleceu do sétimo, que fazia a escritura para o meu bisavô, imagina. Tem vários cartorários, a Selma do oitavo cartório, a Adriana do oitavo cartório, pessoas maravilhosas que todo corretor que tiver compensa, porque é meu amigo corretor de imóveis. Eu acredito que tem muito corretor que está começando, não pensa em vender, assim, olhar o cliente como um negócio de dinheiro. Assim. O dinheiro é a consequência. Aprenda, vá buscar. O curso do Cresce não vai te ensinar praticamente 2% do que você vai ter que aprender na vida real. Ali é para você passar na provinha e eu já vou chegar nisso agora como tá. Que eu vi uma corretora tirar Cresce, eu fiquei besta. Besta, besta. Já chego nas placas. Besta, besta. O que acontece? O corretor ele tem que, primeiro, ter conhecimento com os cartórios, aprenda com o cartório, o escrevente que ele vai te passar. Tenha humildade, chega lá, olha, estou começando, eu preciso, eu vou te trazer aqui e tal. Ele vai te ensinar como o meu mestre Rolo foi. Não, o cara me abraçou. Carlinhos, o que você precisar, eu estou aqui. Pô, aprendi coisa pra caramba com ele. Mas voltando da placa, eu estava em Nova York em 2015. Eu fiz uma grande amizade com um corretor de imóveis de Nova Jersey, um brasileiro chamado Carlos Soares também. E ele é de Fortaleza, não, de uma outra cidade, lá do Ceará.
E ele mora já hoje há 35 anos nos Estados Unidos. E eu procurando site para mim, em 2011, eu querendo fazer um site, 2010, final de 2010, eu botei Carlos Soares, tal, 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 para ver o domínio, né? E vi o carlossoares.com, já estava reservado. Aí eu entrei. Caramba, carlossoares.com, na cidade de Newark, Nova Jersey. Falei, cara, deixa eu entrar aqui. Falei, esse cara deve ser latino, né? Um dominicano, alguma coisa aqui. Aí mandei mensagem que era brasileiro. E começamos a trocar ideia. E eu sempre tive uma vontade enorme, enorme de conhecer os Estados Unidos. Eu queria morar lá quando era novo, mas nunca tive oportunidade. E graças a Deus a profissão de corretor de imóveis, essa benção, essa maravilhosa profissão me abriu essa oportunidade. Em 2015 eu fui aos Estados Unidos com a minha esposa. E ele conheceu o Carlos e também Uhum. a Big Apple, né? E toda vez que eu andava pela cidade, né? Tanto em Nova Jersey quanto Manhattan, que é do lado, Queens, Brooklyn, eu via as placas dos corretores, tudo assim, céu, né? Que é o nome Remax, as marcas lá, 121, né? 21 e tal, e os corretores. Aí eu cheguei pro Carlos e falei assim, Carlos, aqui é lei, tem que botar. Ele falou, não, não é lei. Mas eles colocam a face deles na placa por causa da credibilidade. Imagina, se você coloca o seu rosto, o seu nome lá, então você está dando. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, cara, quando eu chegar no Brasil eu vou pensar alguma coisa. Aí eu cheguei naquela época tudo, eu estava em São Paulo, aí vi a rainha lá, a Valentina Caram, também. Falei, puta, a Valentina deve ter se inspirado também nisso aí. Falei, vou fazer uma placa assim. Aí um cliente meu que é fotógrafo fez a foto, eu até preciso atualizar que já está. Os caras, você não parece muito mais agora que eu. Aí eu falando, não, mas aquilo eu tinha. Você acha que a placa já tem uns 12 anos, não, 10, 11 anos que tem, acho que a placa. É, a foto que eu fiz, né? 10 anos. E aí eu peguei e comecei a colocar. Porque já tinha uns que colocavam, o seu Quirino. Quirino, verdade. Mas o pessoal brinca, bota ali o querido e boy de óculos escuro, tal, assim, umas coisas. É o jeito dele, né? Eu respeito. Ele é um grande corretor, né? Ele pegou, ele só dá um toque, seu querido, tira o óculos, e um sorrisinho. Mas não, o seu querido ele é forte aqui nessa região aqui, né? Também. Contra a praia ali. Ele é das antigas, né? É É. da velha guarda. Hoje você tem ideia hoje quantas placas tem espalhadas pela cidade? Ah, que vende, eu não tiro. Uhum. Quando você coloca a placa, eu tenho um fornecedor que eu conheci, o Valmir, lá da Poliplacas em Santo André, que ele já me fornece há mais de 10 anos, mais de 11 anos. E a gente faz os adesivos, tudo, as coisas. Então custa, você sabe que custa, Sim, né? Uma placa hoje está em torno de 25 a 30 reais a unidade, numa daquela com fotos, tudo. É um investimento, né? Você tem que saber onde vai colocar. O adesivo é mais barato. Então você coloca. As placas dá para recuperar, né? Você pega, vendeu, um colega vendeu, você tira. Vai lá, tal. Só que o adesivo, uma vez usado, e aquele não adesivo, vou, né? né? Então quem tira, o pessoal que vende, tira. Mas às vezes vende. Eu tenho uma no canal 3 ali com a Joaquim Távora, tá uma placa, eu já estou até com hepatite, que está amarelo. Acho que vale a pena passar lá e colocar uma nova no lugar, né? Eu preciso captar um lá, tudo, pegar, mas tá lá e fica, porque são lugares, pontos de corredor de passagem comerciais, é bom você ter, né? Estratégico, né? Estratégico isso. Só que o que que acontece? Não tem como, você bota a tua placa e bota uma placa que só está escrito. Eu estou falando isso, vai ter, sabe? Mas não importa, talvez acho bacana ter vários. A ideia está aí. O grande bom da vida, se você pegar todos os grandes empresários do, do Pão de Açúcar, o Diniz, o dono da Ambev lá, esqueci o nome dele, vários, eles falam, é copiar. Inventar é muito complicado e às vezes pega algo que já está dando certo, aprimora e coloca, né?
A não ser que tenha direitos autorais, aí você vai ter algum Mas estou problema. falando de ideias de Mas você ideias. remodelar uma ideia que já foi validada, já funcionou e aplicada na sua realidade. Antes eu concordava, eu queria que o sistema brasileiro aqui seria igual ao dos Estados Unidos, mas hoje os Estados Unidos já está mudando pra caramba já. A exclusividade, sabe? As coisas lá já tá meio turbulento lá. O meu amigo conversa comigo, tá meio turbulento lá as coisas como estão mudando, né? Um sistema, aquele sistema que você coloca o imóvel e todos os corretores sabem, e aí você tem a tua participação, a metade, né? Mas eu tô tão decepcionado com o Cresce. Você me falar sobre a carteirinha, a validação, o ingresso no Cresce. A Você oportunidade é sabe aí. como é que eu tirei meu Cresce? Hum, Fui lá me matricular no Hebraico, estudei os livrinhos. Sabe, para fazer as provas, eu fui 3 vezes a São Paulo, lá na Pamplona, para fazer as provas, na sede do Cresce, né? na sede do Cresce. O meu estágio, o meu primo assinou, porque eu fiquei só 6 meses no Seu Adelso e fui trabalhar com o meu primo Marcelo Cortegiano. Ele assinou o Cresce, eu preenchi lá o relatório, voltou 2 vezes que disse que estava errado, que primeiro tem que ser. O corretor não pode mostrar um apartamento, o estagiário tem que captar primeiro, acompanhar. Foi uma dificuldade que botaram. Aí refizemos o relatório, que é tudo na mão. Dia tal fiz isso, dia tal não sei o quê. 3 vezes saindo de ônibus daqui, pegava o metrô para fazer a prova. Aí uma vez, todas as matérias que eu estudei, eu passei. Na que eu deixei de lado, que eu falei, eu sou formado nisso, marketing. Eu falei, eu não vou estudar, tomei, bombei, porque era totalmente diferente, não tinha nada a ver o que o marketing que eu estudei com o que estava lá. Aí tive que estudar e passar. Nas provinhas, né? Voltei. Olha só o dia. Aí, formatura, lá no, na Lesp, na, na, a- é no, dos deputados estaduais, né? E cada hora eles fazem um lugar, né? No meu foi na Lesp, presidente do Cresce, lá, tudo, que é perto do Ibirapuera ali. Pô, um orgulho, peguei a carteira do Cresce, sabe? Fui lá, fiz a nomeação, tudo. Caramba, ganhei um diploma, porque naquela minha, aquele ano, já tinha virado por 100 mil. Então, o meu Cresce é 105,035. Então, tinha virado 100 mil. Pô, quer dizer, existia um trabalho. Você não precisa ser formado em curso superior para ter o Cresce. Você pode ter um segundo grau. Mas existiu um trabalho, um estudo para você ir lá, tal, fazer, você participar. Sabe como é que está sendo agora? Uma corretora, uma amiga da minha esposa, que veio trabalhar com a gente, aprender tudo. Hoje ela está trabalhando sozinha, ela tem um talento nato para isso, sabe? A moça, ela chegou, a Cleia, desculpa, a Cleia recebeu o Cresce. Que bacana, mas nem chamou para nossa. Aí eu queria ir lá na formatura. Foi tudo online. Na solenidade, né? Foi tudo online. Aí eu falei, calma aí, eu conversei com outras pessoas que tiraram o Cresce. Não, eu me matriculei aqui e tal. Acho que nem estágio tem que preencher mais. Eu não sei agora. Validando a sua informação, nós tivemos recentemente aqui uma estagiária que falou exatamente isso. Não precisa mais do relatório acho que desde maio ou desde abril desse ano, não precisa mais apresentar relatório de estágio, tudo online, inclusive a solenidade. A carteirinha vem por correio e é assim que tá. Você só tem que pagar, E caro, hein? pagar, pagar. A anuidade nossa é uma fortuna. Você imagina aqui, eu tô pegando, você falou que pôde falar com eles aqui, mas falando com você, de 90, 1990, não vou botar, vai, 90, 94, vai, do real, até 99, não, até 2000, não, vamos botar do ano 2000, 2000 a 2009, quando eu tirei meu Cresce. Quanto que era o número e quanto estava? Crescia muito pouco, porque as pessoas, para ser corretor, também não tinham um glamour. Ser corretor era uma coisa que não deu certo para nada, a mentalidade das pessoas que tinham, né? Aí começou o corretor ser valorizado, que isso é muito bom, né? Só que, mas o que que aconteceu?
Um monte de gente começou a ser corretor e sem qualidade. Eu sou corretor porque eu amo ser corretor. Eu adoro ser corretor, adoro entender o cliente. Você tem que ter um conhecimento de psicologia. Às vezes você pega um cliente fragilizado, que está passando por um momento ruim da vida, e você fala uma palavra amiga, você deixa um pouco as vendas direto, começa a conversar. Quantas vezes eu faço isso? Porque o mercado imobiliário, ele vive de gente casando, gente se separando, gente nascendo, gente morrendo, gente prosperando ou gente que está não prosperando, está perdendo. E só que você entra nisso ali para resolver o problema da pessoa, que é vender o imóvel. Poxa, um casal que está se separando, que é coisa mais triste que isso? Com filhos, tudo que não deu certo, o marido já não está em casa às vezes, a mulher está lá para receber o corretor para mostrar o apartamento. Pô, É triste mesmo. mas é um comer. Eu chego e falo assim: fulano, esquece isso. Você vai ver, tá, que tua vida, hoje você está triste, daqui a pouco você vai já entrar na academia, já vai mudar o cabelo. Você vai ver, mulher sempre faz isso. Aí muda o cabelo, já começa, e acaba a gente tendo um relacionamento com a cliente e com o cliente, né? Resolvendo tudo, e muda. Está vendendo ali, já arruma um apartamento com a parte que vai dar, né? Então é isso que pega. Só que aí você vê alguém que só entra no mercado pensando em dinheiro. As primeiras, Vai dar acho que problema. foi a Lucimara que falou, eu me conecto com o cliente, eu quero entender qual é a A necessidade dele. Lucimar? É, A Lucimar é que ela é maravilhosa, assim. Ela deu nossa uma aula parceira. aqui, deu uma aula, falou, olha, eu me conecto com o cliente, eu quero entender qual é a necessidade dele para que eu possa ofertar para ele o melhor dos mundos. E eu acho que é bem por aí. É o que você faz também do teu jeito. Você vai lá, entende, se conecta com o cliente às vezes é necessário deixar de lado a parte de venda e ter um pouco mais de humanização ali. Porque eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista que você colocou agora. O que alimenta o mercado imobiliário? É nascimento, é morte, é casamento, é divórcio, é alguém que está prosperando, alguém que está falindo. Então, tudo isso é o que movimenta o mercado. E cada uma dessas situações é uma dor. Então, você precisa entender aquilo para poder atender bem. É um dor e um prazer, que às vezes, né, quem está subindo, né? Tá bem, tá tudo, fica feliz, né? Eu já vi caso, eu já peguei caso aqui na Torres Homem, vendendo uma coberturazinha dessas duplex pequena, né? E para o cliente, aquele cara foi promovido para gerente do Banco do Brasil. Ele é de Cubatão. Isso faz uns 10 anos. Aí chegou, cara, e viu o prédio. Cubatão é uma cidade maravilhosa, incrível. Adoro Cubatão ali, o casqueiro tá lindo, ali tudo. Mas ele trabalhava aqui em Santos e ia todo dia. Aí ele viu o apartamento e falou: Carlos, eu preciso comprar um apartamento em Santos, que eu quero caminhar na praia, sair do banco, vir para casa e já botar a roupa e passear com a minha esposa, tomar uma água de coco. Falei, pô, legal. Aí mostrei a cobertura do Plex. Cara, ele se apaixonou. Eu vou morar aqui, Carlos. Eu falei, olha, traz a tua esposa. Ele já queria dar o sinal. Falei, não, traz a tua esposa. Não, vou morar aqui, Carlos. Não tem problema. Se não quiser, eu vou morar. E botou assim mesmo. Se ela não quiser, tipo, deu a entender, né, que ela fique lá, onde morava, na Vila Nova, não sei e tal. Falei, legal. Caramba, chegou a esposa. A minha cama não cabe aqui. A cama que a avó dela deu para ela e era de estimação, uma cama enorme. Lógico, os quartos do carro, é tudo planejado, né? Hoje em dia, né? Era pequeno os quartos, Uhum. tem quartos. Aí ele abaixou a cabeça. Falou, eu falei, eu sei, eu falei para você. Vamos achar outra coisa. Não adianta. A mulher é a sua esposa, ou a parceira, ou no, nos tempos de hoje, ou parceiro, porque eu tenho a comunidade gay, eu tenho grandes clientes da comunidade gay, sabe? Eu atendo muita gente, muita gente. Porque uns falam com o outro, vai passando. Casais assim que, duas meninas lindas que casaram, compraram comigo, sabe, tem vários.
Então, atendo muita gente. Então, a gente fala assim, a esposa, não, tem que ser assim, o parceiro, Um né? parceiro. O parceiro ou a parceira, né? Tem que concordar. Não adianta querer você só chegar e gostar. Porque é uma sociedade, né? Você tem que pegar a é casamento, mas é uma sociedade. Então, tua sócia, o teu sócio tem que concordar. E, e geralmente a esposa ou o outro parceiro ou a parceira tem que dar o ok, né? Acho que os dois têm que curtir, têm que gostar, mas é, Mas nós, assim, somos mais maleáveis, né? é, ser mais flexível. Que nem já vi cara que o negócio dele era garagem fechada. Um apartamento, ele queria ver garagem fechada. Aí eu falei, cara, esse cara vai morar na garagem. Por quê? Depois eu entendi. Cara, ele montou, pegou uma garagem fechada aqui no Oswaldo Cocker, que é para 2 carros, botou TV, geladeirinha de cerveja. Vinha um amigo dele e tal, a esposa não falava nada. Estava ele no sossego lá, ficavam vendo o vídeo do Iron Maiden, com os amigos que vinha e tal, falando de carro, o carro lá. Nós vendemos um apartamento recentemente, menos de um ano atrás. O cliente acionou Emil ali no canal 1. É um prédio de 5 andares com garagem fechada. Olha, ele vive fazendo modificações na garagem e me manda as fotos. Cara, a garagem dele tá maravilhosa. Eu moraria lá, ó, fácil. Às vezes até dorme. Às vezes, tomou uma cerveja, bateu o papo, tem uma caminha ali, alguma coisinha, até dorme na garagem. Olha as mudanças que ele fez na garagem. Ficou muito bom. Depois eu te mostro as fotos. Ficou muito bom mesmo. É uma coisa que dos americanos, em Nova York você não vai ver isso, não tem garagem fechada assim, você não tem. Mas se você pegar, que eu tenho um outro grande amigo meu que mora em Virginia Beach, no estado de Virgínia, de Washington, dá 5 horas de viagem. Eu fui lá em 2019, é o Robert. Cara, se você falasse é um condomínio fechado, não, é tudo aberto. São casas de condomínio, tudo com aquelas bandeiras americanas que eles têm um orgulho, né, tal. Então, e eles têm a garagem fechada, só que os carros ficam tudo fora. Você vai à garagem do cara, é outro ambiente que eles geralmente bancada de ferramenta, Culturalmente, eles exploram muito mais essa área de garagem, né? porque aí você vê que as grandes empresas americanas, muitas delas nasceram na garagem. A Apple, HP, tem história da garagem, né? É Sim, cultural, né? sim. E hoje você está vendo uma coisa, carro elétrico. Carro elétrico está dando um problema na hora de você instalar o wall charge, mesmo em vagas demarcadas, né? Então, por exemplo, quem tem uma garagem fechada, o cara vai botar lá, instalar, só vai ver se está dimensionado, acabou, né? Então isso é um problema. Hoje, com vagas coletivas, eu mesmo não comprei um carro elétrico, eu queria comprar um desse Dolphin BID, esse pequenininho. Deixei de comprar porque eu moro num prédio, na Floriano, mas é coletiva. Ah, tá. Você mora em que altura ali da Floriana? Eu moro ali perto entre a Rio Grande do Norte e a outra ali, perto aquele duplex, aquele prédio duplex, quando tem um problema, isso tá tendo. Você vê, construtora descolando todas as. Já viu aquele duplex que tem na esquina da Rio Grande do Norte com a Floriana? Sim. Não sabia que estava descolando, não. Já está há um bom tempo, eu não sei se eles estão cobrando da construtora, processando a construtora, porque é um prédio novo, né? Sim. Ali ficava a sede do Claudio, né? E parece que o meu zelador falou que caiu todas as pastilhas ontem em cima de um carro. Tá até interditado ali. Um prejuízo terrível. O seguro do prédio vai cobrir ali tudo. Mas a gente se assusta com aquele barulhão, né? É um. Imagina que situação. Falando um pouco, então, para a gente chegando aqui na reta final, eu queria entender de você hoje. Nós falamos sobre as placas, que é uma marca registrada sobre a cidade, tem muita placa por aí, e sobre as redes sociais. Recentemente, eu vi um vídeo seu com um drone, você pegou acho que um drone que te seguia ali, você ia andando e ia te seguindo e É, tal. Você está investindo então em equipamento e fala um pouco das suas redes sociais e também se você aplica algum recurso em portais imobiliários. aplico. Ele estava até questionando o Canal Pro, que é o Viva Real, o Zap, dos retornos, porque
para mim, como autônomo, trabalha eu e minha esposa, a Débora, né? Que veio trabalhar comigo, já está há 8 anos trabalhando comigo. E trabalhar com um parceiro assim, você tem que ter, que é 24 horas, fica, né? E a Lucimar ainda me faz o favor de me prejudicar um pouco mais, sabia? Porque a minha mulher fica jogando na cara. A Lucimar, o marido da Lucimar é parceiro, o André. Bem, O André é uma simpatia, né? Não, realmente eles têm uma química. sintonia boa ali. Não, isso Eu é. não conheço o André pessoalmente, eu conheço ela, e aí quando ela veio aqui, o filho veio junto. Ah, o meninão lá. Não, o André ele é mais, assim, o André é mais calmo, assim, né? Eu trabalho assim, eu pego a Lucimar é uma força da natureza, né? Ela vai, e nessa parte de alto padrão, assim, eu tô aprendendo muito com ela, assim, nessa parte, né? Também. Eu gosto de fazer parceria. Manda muito bem. Ela fala que eu estava muito focado no até 800 mil. Ela fala, Carlos, vocês dominam bem essa área, não sei o quê. E eu também quero aprender a vender, né? Estou sempre aprendendo, assim, aprender a vender, que nem outro grande corretor, que é dono de imobiliária, é o Danilo Duarte, da Duarte Imóveis. Teve aqui, Teve aqui? teve aqui. A gente vai entrar no ar semana que vem dele. O Duarte é incrível. Que coisa, ele trabalhou, foi da Invista logo no começo, depois saiu, né? E ele foi montar a imobiliária dele e vendemos uma propriedade na Ponta da Praia recentemente, esse ano, comecinho do ano, uma coisa bacana. E, nossa, o escritório dele é tão bacana, assim que nem o seu aqui, tudo aqui. Ele é bem profissional, né? O Duarte, ele não pensa só naquela coisa, vamos vender, ele pensa na qualidade também do corretor de imóveis, né? Tem uma coisa bem legal, que nem você. Tem uns caras que tem uma visão diferenciada. Tem. É, E ele é um deles. ele tem um quadro, acho que na TV Record. Isso, ele comentou. No É, finalzinho da entrevista ele é. fala sobre Eu esse já quadro. conhecia ele do quadro, né? Do negócio. Ele é um gigantão, né? Ele é, Mesmo. ele é bem Porque bacana, tudo. nas redes sociais a gente não acaba não tendo a dimensão do tamanho dele. Ele é alto mesmo. Ele é alto. E o que que acontece? Você está falando da rede social. Com toda a humildade, cara, eu tô começando tudo assim, entrar. Eu sei que ainda é um pouco tarde, mas aprendendo a filmar mais, fazer umas coisas certas, assim, tudo. Mas não como tem muitos aí que fazem, é que parece que virou um circo, né? Eu já vi corretora banca, no tipo, de chapéu, corretora vaqueira, já viu isso aí? Não, não vi. Aqui em Santos. Não vi. A corretora vaqueiro, cowboy, não sei o quê, uma coisa que eu falei, meu Deus do céu, vira um circo isso. Né? Até tira um sarro daquela calça apertada sem meia, né? Dos corretores. É, Eu falo, mas isso não. geração nova aí, né? Sabe, cara, o meu negócio é resolver o problema do cliente. Quando o cliente está vendendo, ninguém paga comissão, ninguém dá nada para ninguém. Assim, eu gostei de você, sua cara é bacana, Márcio, tá aqui, ó, tantos mil aqui para você. Não. Você tem que fazer aquilo. Ó, eu fiz um trabalho, negociei o seu imóvel, anunciei, levei cliente, resolvi o problema para você chegar, porque o próprio cliente vai e vende, Sim. né? E você sabe que é um risco o próprio cliente vender, receber um estranho na sua casa. Você sabe que eu sou corretor, trabalho com vendas, eu trabalhei em vendas em vários setores. Eu não anuncio o meu carro quando eu vou vender. Eu passo por um revendedor. Tenho vários revendedores amigos. Eu sei que eu vou vender um pouco mais baixo, porque ele tem que ganhar, né? Tudo. Mas eu não vendo porque é inseguro. Nós vivemos num país que a insegurança, a criminalidade é alta, tudo. A gente tem que tomar cuidado. Já imaginou você receber um estranho na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, tudo? Você sabe se a pessoa é o que está dizendo? Nós, corretores, a gente faz uma busca, já uma prévia do que vai, porque a gente também teme pela nossa segurança, né? Sim, e você já tem o feeling de olhar aquilo ali. Nós temos ferramentas para validar se é real ou se não é. E pegando o gancho aí do carro, a mesma coisa. Eu, quando vou vender meu carro,
Antes eu colocava aqui na loja do lado, o Rubinho aqui da loja do lado Meu cliente. sempre me ajudou muito. E meu primo hoje, a N3 Veículos é do meu primo, e eu entrego para ele assim, ó, de olho fechado, vai, vende aí, porque eu não quero ter esse risco, porque é muito risco, é muito golpe, toda hora tem. Então você entrega na mão de um profissional e é o que a gente espera que o mercado faça com a gente, né? Que nós somos profissionais da venda imobiliária. Mesmo você não dando. Assim, tem gente que briga por exclusividade, eu acho que a exclusividade é boa, sabe? Eu não brigo por exclusividade, assim, em tudo, porque eu sou uma lojinha, né? Depende do que tem. Então, o cliente mesmo. Falei, deixa eu trabalhar o seu imóvel aqui, fazer o meu trabalho. Você vai botar a placa, cara? Pô, o adesivo da foto. Isso, Isso aí já é a marca registrada, como é que não, né? quando deixa, né? No meu próprio prédio, mandaram eu tirar o minha, ter apartamento. Não pode ter mais, não sei o quê. Paciência, né? Mas quando deixa, a gente coloca, né? E tudo. Mas é que nem E eu. ajuda, né? A placa é uma divulgação, mesmo que é uma divulgação que está há muitos anos sendo trabalhada da mesma maneira, mas ela ajuda a divulgar. Cara, vou te falar. Eu tô há 17 anos, tenho 53 anos. Eu tô há 17 anos no mercado imobiliário, trabalhando aqui, fazendo amigos. Lógico que tem alguma outra que você vai ter que fazer uma inimizade, né? Às vezes acontece, eu evito ao máximo, porque o que é combinado não sai caro, né? Já chegou um corretor, já está um tempão aqui comigo, na cidade, então, não vou falar o nome que é antiético isso aí, e eu continuo falando com ele, mas era 50-50. Aí chegou no, eu arrumei um cliente pro Jaú dele, olha, esse apartamento está muito bom, eu estou tendo muita chamada, se você quiser vai ser 60. Falei, tá, já tinha negociado com o cliente, tudo, falei, vamos. Mas já, por causa de 10%, a nossa confiança, a minha confiança nele já não é a mesma, entendeu? É que nem você falou ó, há um tempo atrás, há uns dias atrás aí, Um vídeo, né? um vídeo, porque às vezes chega, por exemplo, a imobiliária acha que um PJ, eu estou abrindo meu PJ agora, porque a carga tributária fica muito alta, né? Você pegar. Então já está você PJ agora para 2027, vamos ser PJ, né? E eu queria manter o nome, assim, tudo, apesar que tem minha esposa que eu quero ver. Então o que que acontece? Ah, mas o que é combinado? Chego lá, olha, Carlos, eu pago 40%. Até 40%, se eu sou. Tem o captador, tem não sei o quê, ou às vezes divide, né? Ele tem os gastos ali, tudo, foi bacana. Mas tem uns que não. É 30? Não. Não, aí é o que eu falei no Eu vídeo. não sou teu corretor, cara. É o que eu Né? falei no vídeo. É um Eu estou negócio trazendo cliente. que eu discordo, no sentido de, olha, vai pagar 30% para o colega e a mulher vai ficar com 70%. Quando você até posicionou, e eu até esqueci de falar isso no vídeo, quando tem um captador, Simples, racha então. o computador, racha o captador, cada um paga metade do computador e a gente racha o 50-50 do resultado. É honesto, é legítimo. Eu entendo assim, o trabalho do colega, ele é tão importante quanto o seu. E vamos deixar uma situação confortável para todo mundo e que o negócio fique bom para todos. Eu já fiz thrift, né? Que eu É, dividi em três, aonde o terceiro, ele não fez absolutamente nada. Ele ligou as pontas de dois corretores que tinham as informações. Que tá tudo bem, não foi combinado? Combinado não foi esse? Tá tudo bem, paga o cara, acabou. Entendeu? Mas o mercado tem essas manias e que eu espero que ao olha, que nem tempo eu falo. tente normalizar isso. Por isso que eu nunca tinha feito nada com o Duarte. Ouvia, via ele na TV, via ele falando, isso aqui, achei muito legal. Aí um dia que veio uma mercadoria, um terreno para mim, que eu não tenho contato com construtores, não tenho. Não tenho. Um mercado, você tem que estar. Porque eu vendo apartamento, assim, tudo, né? Eu tenho contato com um ou dois construtores só. Sim, bacana, assim. Mas essas construtoras maiores, tudo, eu não tenho. Aí eu vou falar com os colegas que já têm. Família Imóveis, do João, cara Uhum. incrível, cara bacana pra caramba, sabe? João e eu. Ricardo, né? Quem? O Ricardo, o sócio do João. É, João o Ricardo. Chios, é família, né? Queria ter o nome da família Imóveis, o João, um cara bacana pra caramba. Chegou lá, ele me chama de Soares, o Danilo também.
Soares, vê aí o que você precisa, não sei o que, tal, tal, tal. Faz, ele tem as porcentagens dele e tal. Só que o Duarte chegou, olha, faço, eu tenho aqui, ó, 50-50. Tem um construtor aqui, tal, que quer. Falei, pô, bacana. Cara, o Duarte me tratou como se eu fosse você, o Márcio Salles, em tamanho, como se fosse um R3, um parceiro grande. Não, você está diminuindo, cara? Não, não estou me diminuindo, mas eu sei, eu sou do varejinho, né? A gente vai. E assim estou vivendo. E eu gosto disso, que eu estou aqui para fazer amigos e me divertir no processo, no caminho, sabe? Fazer amizades assim, tudo. E é assim que vai. Não estou só pelo. Lógico, eu preciso comer, preciso pagar minhas contas, preciso fazer uma viagemzinha de vez em quando, né? Faz Tudo parte, né? faz A gente tá parte, fazendo é pra isso, né? não é verdade? Mas o nosso tempo aqui é finito. Eu estou com 53 anos. Eu só, se Deus quiser, eu tenho mais 27 verões pela frente. Se eu passar disso, maravilha, até os 80. Então eu estou contando os verões, entendeu? Então eu tenho que me aproveitar disso. Para que tanta ganância, né? Pô, vamos ajudar o colega, vamos fazer a parceria. A gente aqui é uma cidade pequena. E tá todo mundo dentro do mesmo barco, né? É, Vamos se ajudar, porque o mercado ele vira de uma tal maneira que é uma coisa impressionante. Uma hora você está com um produto bom, ou uma hora você está com um comprador bom. Você vai procurar o parceiro fala, ah, não, não quero. Outra hora você vai estar com um produto bom. E aí? Você agiu corretamente com o teu parceiro para que a hora que você precisar, ele vai estar ali disponível para você? Ou não? Então, acho que é uma dica que você tem que e uma, refletir para ver se faz sentido. e uma coisa que serve para qualquer profissão, para qualquer pessoa. Quando as coisas estiverem indo muito bem para você, não seja arrogante. Continue sendo o que você era quando as coisas não estavam bem para você. Porque quando a pessoa está ruim de situação, ela é humilde, né? Ela é benevolente, mas quando tem, não são todos, mas muitos quando começam, aí meu filho, eu quero, vai ser assim, não. Porque da mesma forma que a vida é cíclica, da mesma forma que você está aqui, daqui a pouco está aqui. E então depois sobe. Então, quando você estiver muito bem, não fique tão prepotente, porque vai ter uma hora que você vai cair. É natural. E quando você estiver ruim, não fique tão desesperado a ponto de querer fazer uma besteira, tudo, porque mantenha a seriedade, a sanidade que você vai subir. E nessa hora que você vai precisar dos teus parceiros, né? Eu Por isso tive, que é importante você eu li um construir livro, boas histórias, né? eu li um livro de networking em 1998, alguma coisa assim. Cave um poço antes de se sentir sede, o nome desse livro. Cave um poço antes de se sentir sede, de um autor americano. Que ele começa o livro falando de um cara que ligou para ele às 2 da manhã pedindo ajuda, tudo, só que esse cara ignorou ele a vida toda. Hum, Entendeu? é uma lição aí, né? Então você tem que estar sempre cultivando o teu relacionamento. Ô Márcio, tudo bem? Cara, isso aqui. Ô Lucimar, tá tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Sabe, os corretores que tem, não só corretores, a gente, tudo o que a gente convive, né? É. Bom, gente, passando já de uma hora, Porra, deu uma hora. passou já um pouquinho de uma Ah, hora. Agradeço aí a todos que acompanharam até aqui. Lembrando que essa aqui é a sua casa, meu amigo corretor de imóveis. Caso você queira vir, está convidado, pode vir, a gente bate um papo, troca uma ideia. É um papo bem descontraído, sem protocolo, bem a vivência real do corretor. E aqui, no mínimo, você faz mais amizade, você gera conteúdo, porque hoje em dia é muito difícil gerar conteúdo em rede social, conteúdo de qualidade. Então, todo o material que é gerado aqui dentro é disponibilizado para o parceiro na semana da publicação e também os cortes. São 6 cortes em cada episódio que a gente disponibiliza para o parceiro. E se ele quiser gerar mais cortes, ele pega o conteúdo inteiro e ele joga lá na edição dele, gera os cortes dele, marca a gente também, que é legal fazer as publicações em collab. Bom, a gente vai ficando por aqui. Carlos, muito obrigado. Prazer em te conhecer pessoalmente. A gente conhecia já em outras situações, né, de negócios e conversas, mas nunca presencial. Então, uhum. eu te agradeço demais por ter vindo. Pô, que isso, estou aqui.
É tão difícil você ter um projeto desse em Santos, né? É. Um podcast ainda mais focado, é um podcast nichado, né? Porque é para corretores de imóveis. Mas tá tão difícil de você achar conteúdo para corretor de imóveis. Você que está começando, corretor e corretora, você que está começando, procura conteúdos como esse, sabe? Eu adoro ver os outros bater papo, assim, conversar da vida e falando daqui da profissão. A coisa que eu mais gosto é ouvir história de corretor. Tem muita história boa, né? O seu Adelson contando do seu grilo, da época de vender imóvel há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Histórias que você fala, meu Deus do céu. Posso Pode ter- contar, po- posso contar só uma historinha rapidinho Pode, do meu claro, claro. bisavô? Casa sua. Eu tenho a minha parte materna, né? Eu descendo de italianos e espanhóis na parte materna e português na parte paterna e sergipano. E na parte paterna. Olha só que mistura, hein? Eu tenho meu avô era do Sergipe paterno, da cidade de Propriá, minha avó portuguesa, filha de português pequenininha, e a minha parte materna italiana e espanhola é uma mistura lascada. Por isso que eu torci para a Espanha. É. Mas o que que acontece? O meu bisavô fazia que nem você faz também, comprar e vender, né? Investidor, né? Fazer isso, comprar, reforma, vende. Quando eu te conheci, você fazia isso, né? Tá? Você falou, né? Continua às vezes. Aí meu avô comprou um apartamento num prédio de 3 andares, meu avô Vicente Cortegiano, isso nos anos 60. Atrás onde é Leroy Merlin, Leroy Merlin, né? O Leroy Uhum. Merlin, ali, só que ali, o que que era ali? Na Evaristo da Veiga, ali com aquela outra ruazinha, era a garagem da FEPASA, dos trens. Ali, porque tinha a linha férrea que descia a estação ali, e naquela parte era a manutenção dos trens que ficavam. Eu cheguei a morar ainda na época que, pô, o trem saía, vinha fumaça para dentro da sua casa. Nos anos 90 eu morei ali na que tinha. Aí o que aconteceu? Meu avô comprou lá um apartamento, segundo andar, de frente, sacadinha, prédio de 3 andares, para vender. E o corretor era o filho dele, que nem era corretor, era o Adalberto, meu tio Berto, que ele chegava, Roberto, vai lá mostrar, anunciou lá no jornal, não sei o que, o cliente, né? Só que o que que acontecia? O cliente se encantava com o apartamento, estava com o cascolac novo, tudo. Só que quando abria a porta do quarto, que era da varandinha, via os três lá, rapaz, caía a venda ali. Você é louco? Vou querer morar de frente, esse barulho, fumaça, tudo. E foi uns 3 clientes assim, ao ponto do meu bisavô falar, Berto, pega um calço de madeira, trava essa porta e fala que está com defeito. Mostra essa galera, sabe? Não mostra a vista. Fala que está com defeito. Aí o meu tio avô seguiu o que meu bisavô mandou, né? Ou chegou lá um casal de portugueses. É verdade, é verídico isso. Eu não vou botar o seu Manuel e a dona Maria, mas não sei se eram. Foram ver. Ai, que beleza, apartamento, tal, não sei o quê. Ô, senhor Adalberto, muito bom o apartamento. Abre lá para nós aqui ver o, aqui a varandinha, não sei o que. Aí meu tio avô falou, sabe o que que é? Emperrada a porta aí, não, não tem problema. Em Portugal eu era carpinteiro. Aí, o senhor Adalberto abriu a porta. Aí meu tio já. Aí, você sabe o que aconteceu? A Maria, não sei se era Maria, mas falou, te juro mesmo. Olha só isso aqui, Maria, lembra a nossa aldeia que tinha os trens? A senhor Adalberto é nosso. Os velhos, Olha. eles não eram tão velhos, eles compraram pela varanda com a vista para os trens, porque lembrava a aldeia deles que tinha os trens. Eles choraram no dia lá. E você sabe o que aconteceu comigo isso? Depois, anos depois, mas lá na Benedito Ernesto Guimarães, vendendo um apartamento num prédio de elevador lá bem bacana, tudo apartamento lindíssimo, cara, num granito natural, tudo tal. De dia eu fui lá, já vou acabar. De dia eu fui lá, marcou um cliente, trabalhava na Volkswagen com a esposa à noite. Fui lá para mostrar. Caramba, escutei uma. Falei, de onde tá vindo isso? Aí fomos subir, porque o dela era de fundo com a sacada de fundo, sabe? Não era de frente para Benedito, acho que é Benedito, né? Bem chegado no morro. Meu Deus do céu, quando abre a porta da varanda,
É a União Imperial que é ali? É, verdade. A União Imperial, ensaio. Isso é outubro, ensaio da União Imperial. E o sambão correndo solto. Cara, você acredita que o casal aconteceu comigo? O cara fechou o negócio porque eles falaram que ia botar as cadeirinhas lá com a cerveja e ficar escutando que eles amavam samba. E você vê, não adianta. Tem situações que Fechei o você negócio. acaba tentando fechar, porque aos seus olhos, aquilo não é uma coisa boa. Mas quem está comprando, você não tem dimensão do que viveu aquela pessoa, de que história ela tem. Porque esse casal português, por exemplo, fechou por conta da memória que resgatou. Foi um gatilho para eles resgatarem a memória da aldeia. E outra coisa, não, se o cliente falar, não quero assim, você não vai levar ele numa coisa que não tem nada a ver com ele. Mas se aquilo lá é uma coisa que ele falou que não queria, mas você acha que o imóvel é muito bom, leva. Hum, Venda de imóvel para pessoa física é emocional. É diferente de você vender um galpão, você vender um imóvel comercial. É totalmente diferente. Imóvel comercial é racional. Carro de passeio e imóvel de moradia é emocional. Às vezes você acha o imóvel ótimo, o cliente entra e fala: não me senti bem não aqui. Eu sou pisciano, eu até entendo isso, entendeu? Umas coisas assim, é energia, né? Às vezes suíte é tão importante hoje, né? Tem um Sim. cliente de idade que falou que não quero suíte, eu não quero uma privada no meu quarto, porque na época dele não existia isso. Às vezes o banheiro ficava até fora da casa, era uma coisa insalubre. São muitos, né? Então, isso é leitura, isso é psicologia, neurociência. E você lê o que o cliente quer, né? Cliente, quando está. Como é que você sabe? Pelo menos para mim funciona assim. Ah, eu estou dando muita. Eu também não sou. Puta, coitado, quem sou eu perto dos grandes aí? Mas olha aí, quando o cliente ele gostou do imóvel, qual o sinal que você percebe? Além do que você conhece. Vamos ver se é o mesmo que eu. Eu faço muita leitura de expressão Mas facial. você É, sabe um que eu pego? qual? Ele começa a fechar as janelas. Hum, tá. É um sinal de cuidado ali, né? Com o espaço. Ele está dando ali, ele começa a fechar as janelas. O cliente, quando não quer, está visto, ele já vai para a porta. Eles começa a fechar a janela, te ajudar. Ali ele já está inconscientemente, ele nem se decidiu ainda, mas inconscientemente ele já está se vendo ali. É incrível, eu sempre vi. Eu gosto de fazer o cliente sentar num sofá, numa mesa de varanda, para trocar uma ideia, conversar Aqueles teus um vídeos que pouquinho, você gostoso posta do ali, os teus vídeos são bem legais, são vídeos assim que você está lá sentado na beira da piscina, tudo fala, pô, eu me vejo ali, né? É. Obrigado pelo O convite, por Márcio ter vai vindo. editar, vai ficar só meia dúzia de palavras vai vir, mas tá bom, gente, valeu. E guarda mais história aí, porque de repente na próxima você Só falta uma coisa agora, diga. a gente fazer uma parceria, várias parcerias. Vamos, Tá bom? vamos. Vou trazer minha esposa aí para conhecer. Minha esposa agora está em casa lá. Ela até gostaria de vir, mas ela fez um procedimento que não está se resguardando. Mas Não vai faltar oportunidade. Traz ela para cá, a gente bate um papo aqui.